Para finalizar, então, vamos entrar nesse terceiro pedaço, nessa terceira parte, que é uma parte mais prática, tá? A ideia aqui você acabou de começar um produto, você acabou de começar uma empresa, você acabou de começar, às vezes, até na carreira de PM ou de Product Analytics, e você precisa determinar, né, o primeiro conjunto de métricas para começar a entender onde você está se colocando, tá? Aqui é um guia muito prático, muito simples, as coisas que basicamente todo mundo, independente do nível de senioridade, vai observar. Os primeiros 3 blocos aqui, né, se referem a coisas que a gente já falou várias vezes antes. O primeiro bloco é o bloco relacionado a crescimento. Estou conseguindo trazer pessoas, estou conseguindo sustentavelmente, sistematicamente trazer gente nova. Essas pessoas estão se cadastrando no meu produto, estão assinando, estão fazendo as primeiras conversões. Bloco de crescimento. Bloco de engajamento, né? Métricas às vezes relacionadas a se o usuário está conseguindo executar, né, dentro da jornada de uso do produto, chegar em alguns determinados pontos que são importantes, tá? Engajamento, retenção, são coisas diferentes. Retenção se relaciona mais se a gente consegue fazer o usuário gerar as conversões mais importantes e se esse usuário mostra um comportamento de repetição, tá bom? Então, em geral, o engajamento, a gente olha para uma janela mais curta de tempo, para uma ação que às vezes é mais intermediária dentro do funil de uso. Retenção, a gente olha mais para uma conversão, olha para uma janela de tempo maior e a gente busca ver comportamento de repetição, tá bom? Tem um artigo muito interessante também da PM3 sobre diferença entre engajamento e retenção. Ele é um artigo bem prático também, tá? Com métricas que vocês vão conseguir explorar, pontos de atenção, boas práticas, etc. Métricas relacionadas a crescimento. Usuários, acessos, visitas, sessões visitantes. Usuários, número de usuários, obviamente, número de usuários dentro de faixas de tempo diferentes, né? Então aqui é importante a gente olhar não só em granularidades de tempo diferentes, mas dimensões importantes, né? Quando a gente quer ver crescimento, a gente quer olhar usuário e a capacidade de trazer novos, né? Às vezes, se o seu produto ele tem um comportamento de recorrência alta e você olha só para o número de usuários, você vai ver que esse número ele se sustenta, né, durante o tempo, mas mais importante do que ter usuários que repetem o comportamento de uso, é importante você trazer novos, né? A sua capacidade de conseguir atingir massa crítica está na sua capacidade de achar um canal de aquisição que consegue trazer novos usuários. Então aqui é importante sempre olhar, né, essa dualidade de usuários totais, mas também a capacidade de trazer novos. Mesma coisa do ponto de vista de visitas, né? É importante você olhar o número macro de visitas, mas importante dar um zoom também nas visitas que no final das contas tiveram alguma conversão, tá? Então, tanto visitas quanto visitantes que tiveram alguma conversão, né? Aqui é importante a gente entender que o usuário ele tem um ciclo de uso do seu produto e que usuários que iniciam o ciclo e não terminam, obviamente, eles vão precisar de alguma atenção específica. É importante você entender o porquê que eles não estão conseguindo terminar aquele ciclo, tá? Então, fazer essa quebra nas métricas, olhar a métrica geral, mas olhar também algumas dimensões e peculiaridades para conseguir identificar alguns determinados problemas nesse bloco de crescimento. Métrica de engajamento, como eu disse antes, é muito relacionado ao uso de algumas funcionalidades, né, específicas, algumas funcionalidades-chave do seu produto e atingir certos pontos dentro do ciclo de uso do seu produto, tá? Aqui é importante a gente olhar tanto a perspectiva de porcentagem de usuários que conseguem usar alguma funcionalidade, quanto a frequência que eles usam. E aí, quando a gente plota, né, quando a gente faz esse gráfico que coloca num eixo percentual de uso e outra frequência, e começa a classificar algumas funcionalidades, a gente começa a ver que funcionalidades que de fato são muito relevantes, elas começam a se deslocar para o lado direito, para cima do gráfico, e funcionalidades que são pouco relevantes se deslocam, elas vão estar localizadas na parte esquerda, na parte de baixo do gráfico, né? Quando a gente está nos estágios iniciais de um produto, a gente testa muita coisa, a gente coloca muita coisa no ar, nem sempre o que a gente coloca, nem sempre as nossas hipóteses de solução vão resolver um problema real, né? Quando a gente olha para esse gráfico, a gente olha todas as grandes funcionalidades do produto e vê que a gente tem funcionalidades na parte de baixo, da esquerda, essas são as candidatas eventualmente até para a gente desligar, ou provavelmente para a gente repensar e iterar em cima, tá? Uma funcionalidade que agrega complexidade para o seu produto, para o processo de desenvolvimento, mas que ninguém usa, ou que um percentual muito baixo usa e que usa com pouca frequência, eventualmente ela não está resolvendo o problema para o qual ela foi proposta, tá? Então, esse gráfico aqui é um gráfico que eu super indico vocês tentarem fazer, porque eles ajudam muito no processo de
de com critério simplificar o produto. Métricas de retenção, né? Aqui a gente está olhando já para um período um pouco maior e para a capacidade da gente fazer os usuários fecharem os ciclos de uso. Então a gente fala aqui dentro desse bloco de conversões, pessoas de fato executando a ação para as quais a gente desenhou o produto, comprando um produto no e-commerce, assinando, se for um caso de um SaaS por assinatura, tipo um streaming. É importante vocês olharem não só para a conversão, mas para as características dessa conversão. Então, se cada conversão está atrelada a um valor, a uma receita que o usuário deixa, é importante a gente olhar, como a gente já falou nos outros casos, né? Qual que é o montante de dinheiro que ele está deixando. E uma outra métrica que é super importante, que não apareceu antes, mas que aqui eu super sugiro você colocar, é esse tempo para converter, né? Imagina, por exemplo, que você trabalha numa fintech e que você precisa coletar várias informações do usuário para eventualmente abrir, se você é um banco, abrir uma conta no banco, se você é uma fintech que fornece crédito, você conseguir determinar se ele vai receber o crédito ou não. Imagina que o seu formulário ele pode ter 50 etapas, né? Um banco que é avesso a risco, ele busca pegar muitas informações. Quanto mais informações, maior o ciclo, né, do processo de cadastro, maior a probabilidade de alguém abandonar aquele processo de cadastro. Então, esse tempo para converter, em geral, é algo que a gente quer otimizar, é algo que a gente quer diminuir, né? Qual que é o processo mais sem fricção possível, que vai me deixar ajudar o usuário, obviamente, a converter dentro de um risco controlado, tá? Essa é uma métrica super importante, é uma métrica que, inclusive, é difícil de medir, uma métrica que é difícil de instrumentar, mas vale super a pena porque ela dá muito insight para a gente no dia a dia. E aí, reitero aqui, é importante a gente olhar sempre para as métricas do ponto de vista das dimensões diferentes, tá? Às vezes, se a gente não olha através de dimensões, por exemplo, geográficas, um estado que performa muito bem esconde a performance baixa de um outro estado. Na média, você joga tudo no mesmo bolo, você não consegue ver esses efeitos. Então, é sempre importante determinar a métrica e depois determinar e observar as dimensões que são importantes para o seu negócio, para o seu produto, tá bom? De novo, exemplos aqui geográficos, socioeconômicos, plataformas. E às vezes, quando o seu produto está no nível de maturidade, você consegue olhar até por segmentos de usuário, né? Eu sei que tem empresas que fazem, por exemplo, um trabalho junto com a equipe de design, define personas e conseguem segmentar e entender a performance quantitativa de cada uma daquelas personas dentro dos indicadores, né? Isso é um nível bem avançado e para você fazer esse nível de instrumentação, às vezes demora bastante, mas dá um nível de riqueza de detalhe, né? e consequentemente, de insight para o processo de produto que às vezes vale muito a pena. E aí, para fechar, a gente tem esse outro 3 blocos, tá? Esses são os blocos um pouco mais difíceis de medir, porque eles vão pedir um ferramental que é um pouco mais complexo e um pouco... você precisa pensar nele com um pouco mais de cuidado, tá? Primeiro bloco é o bloco de satisfação do usuário, muito pautado em pesquisa, a gente vai falar sobre as pesquisas e os cuidados que você tem que ter. O bloco, de novo, aqui de CAC, né? E aqui uma métrica que é uma métrica composta, a gente vai falar aqui dos desafios de se calcular o CAC e dos desafios de se comparar CACs entre produtos e empresas diferentes. E, por último, a gente vai falar de novo sobre o famoso LTV, que também é uma métrica composta, que também é uma métrica que tem desafios de implementação, que a gente vai comentar um pouquinho. Para a gente começar a satisfação do usuário, a gente vai falar do NPS. NPS talvez é uma das métricas mais famosas aí, é uma métrica muito usada, né, pelas equipes de marketing, é uma métrica que dá muito insumo também para a equipe de produto, tá? Basicamente, como é que você calcula o NPS? Você faz uma pesquisa, você faz uma pergunta muito direta para o seu usuário, que é qual que é a probabilidade dele indicar um produto, serviço, a empresa para um amigo, tá? E ele vai dar uma nota que é uma escala de 0 a 10. Se ele der uma nota de 0 a 6, significa que a gente está classificando ele como um detrator. Provavelmente a experiência dele está ruim e ele tem uma baixa probabilidade de indicar. Se ele dá uma nota de 7, 8, a gente está colocando ele numa classificação passiva, neutra, né? Uma pessoa que usa está feliz, mas não está tão feliz a ponto de indicar, mas não está tão triste também a ponto de falar mal. E 9 e 10 é alguém que está muito feliz com o uso do seu produto, é um promotor. Basicamente, a gente calcula o percentual de pessoas promotoras e o percentual de pessoas detratoras diminui um do outro. Esse é o número do NPS. Super importante aqui entender que essa é uma métrica derivada de uma pesquisa
E quando você for instrumentar a pesquisa, lembra sempre de colocar um campo para pegar informações qualitativas, tá? Esse número, ele é rico quando a gente olha a performance do produto, mas ele é mais rico ainda quando ele está complementado com os comentários do usuário. C7 é um outro tipo de pesquisa que a gente consegue fazer, tá? Essa é até mais simples do que o NPS do ponto de vista de implementação. E é basicamente você perguntar para o seu usuário, e aí essa pergunta, ela é uma pergunta menos generalizável, na verdade, menos genérica do que a do NPS, ela pode ser inclusive adaptada para diversos contextos. Você usa o C7 para perguntar às vezes sobre você está feliz com o nosso preço? E aí o usuário dá uma classificação de 1 a 5 em relação ao quão feliz ele está com o preço de um produto, ou com a implementação de uma funcionalidade específica, ou com a alteração de uma home, por exemplo, né? Uma alteração de alguma característica do produto, tá? O NPS é uma pesquisa mais estruturada, o C7 é uma pesquisa menos estruturada. Em geral, as empresas implementam as duas em momentos diferentes, tá? O NPS para avaliar uma experiência mais ponta a ponta, o C7 para avaliar uma experiência mais específica, às vezes dentro do produto ou fruto de alguma ação específica, tá? E basicamente o C7 ele é calculado, né, tirando a média dessa pesquisa. E é interessante que como cada respondente ele dá um número de 1 a 5, você consegue tirar outras estatísticas também, né? Percentual de pessoas que deram 5, percentual de pessoas que deram 1. Né? Às vezes são métricas são estatísticas que você consegue olhar e que complementam a média, tá? Então acho que é super importante aqui vocês entenderem que vocês conseguem, através da mesma pesquisa, derivar vários indicadores, cada um desses indicadores vai contar um pedacinho da história. Uma coisa que é super importante, que pode parecer óbvio, mas eu já vi mais de uma empresa sendo implementada, e às vezes quem está implementando nem sabe o que está fazendo, presta atenção no momento em que você vai perguntar para o seu usuário o quão satisfeito ele está. Se você pergunta para o usuário, logo depois dele ter finalizado uma conversão, é muito provável que essa pesquisa esteja viesada para o positivo. Se eu perguntar para um usuário, quando ele conseguiu encontrar o tênis que ele queria, e ele comprou esse tênis, se ele está feliz ou não com a minha plataforma, ele acabou de fazer uma conversão. Provavelmente ele está feliz, porque senão ele não teria comprado, né? Diferente, e se eu faço a pergunta nesse momento, eu não estou perguntando com probabilidade igual para todos os usuários. Eu estou perguntando só para aquele segmento, só para aquele conjunto pequeno de pessoas que chegaram na conversão. Só para vocês terem noção, a conversão de um e-commerce varia, né, de 3, 5, 10%. Se eu faço pesquisa de C7 ou de NPS só para as pessoas convertidas, eu estou perguntando para a minoria da minha base, né? O certo seria se eu conseguisse fazer a pesquisa com probabilidade igual para pessoas que estão em todos os pontos de uso do produto. Um pouco para pessoas que converteram, um pouco para pessoas que não converteram, mas que fizeram uma busca, um pouco para pessoas que só entraram no meu produto e que não fizeram nenhuma ação, porque assim eu consigo ter uma visão completa da experiência, tá? Então, o momento que você faz a pesquisa dentro do ciclo do produto é importante. E um outro ponto importante para se considerar, para não trazer viés, depois de quanto tempo do uso você vai fazer aquela pergunta. Imagina, por exemplo, no contexto da OLX, esse era um caso que foi um caso real que a gente teve. A OLX é uma plataforma que, por conta das características de conectar pessoas, né, a OLX é basicamente uma plataforma que conecta pessoas, duas pessoas que não são de dentro do OLX se conectam através da plataforma para fazer o negócio. Às vezes a gente tinha casos de fraude. A fraude, às vezes, ela demora para se manifestar, né? Imagina uma situação em que eu compro um celular, eu sou de São Paulo, compro um celular de uma pessoa que está no Rio de Janeiro, esse celular é enviado pelo correio, demora 5 dias para chegar para mim, só quando o celular chega é que eu vou ver que, na verdade, eu não recebi o celular, eu recebi um produto que não foi aquilo que eu comprei, né? Se, no momento que eu identifico que as pessoas fecharam o negócio, eu pergunto, a sensação é de positividade. Pô, que legal, encontrei meu celular, consegui falar com a pessoa, paguei a pessoa disse que postou no correio e estou super feliz. 5 dias depois, eu descobri que, na verdade, eu sofri uma fraude, né? Então, assim, às vezes é legal a gente fazer a pesquisa em vários momentos. No momento que a pessoa termina de usar o produto, enquanto ela usa, logo depois que ela fecha um ciclo de uso e alguns dias depois do ciclo de uso. Porque cada momento vai dizer coisas específicas da experiência,
tá? E, de novo, cada tipo de negócio vai pedir uma dinâmica de pesquisa diferente e, em geral, a gente vai fazer dinâmicas complementares para ter uma visão sem viés. Bom, a segunda métrica, uma métrica que a gente já falou bastante também, mas agora a gente vai entrar no detalhe de como calcular, que é o CAC, tá? Basicamente, o CAC é o custo para adquirir um usuário pagante, né? E aí, aqui a gente vai ter dois grandes blocos de custo, custo com vendas e o custo com marketing. Uma coisa que é importante aqui é sempre tentar calcular o que a Ineffect chama de fully loaded cost, né? Que é entender e tentar trazer no cálculo todas as parcelas de custo. Se eu deixo, por exemplo, de considerar uma dessas parcelas, eu posso ter uma visão de que meu CAC é menor do que na verdade ele é e às vezes classificar ele como saudável, quando na verdade o que eu estou fazendo é só esconder um pedaço da informação. Por que CAC é uma métrica difícil de calcular, assim como LTV? Porque elas são métricas compostas, né? Uma métrica de conversão, às vezes a conversão ela é você conseguir fazer o checkout, o usuário apertar no botão e aquele botão retornar um sucesso, sua compra foi efetuada, seu pagamento foi aceito, né? A ação de conversão ela é muito específica. O CAC, ela é uma métrica que basicamente é a composição de diversas outras métricas, tá? E o CAC ele é uma modelagem, né? O CAC ele vai variar de negócio a negócio e cada negócio vai ter componentes de custo diferentes, tá? Então aqui, por exemplo, né? Um CAC bem calculado, ele levaria em consideração quanto eu pago de salário para um vendedor, se eu dou algum cupom, né, de desconto para poder estimular aquela conversão específica. Se para completar, por exemplo, um processo de um cadastro, eu tenho que mandar um SMS, mandar um WhatsApp, quanto que eu pago para mandar aquele SMS? Né? Então, até os centavos que eu pago para mandar uma mensagem, eles devem estar dentro do CAC. No caso de uma fintech, por exemplo, que compra as informações de usuário da Serasa, por exemplo, aquele custo de verificar as informações daquele CPF, tudo isso tem que entrar no CAC, tá? Uma empresa, quanto mais madura for a empresa e quanto mais transparente for a empresa, mais completo vai ser essa medida do CAC. E lembra que o objetivo aqui do CAC é ajudar as pessoas que estão dentro da empresa a tomar as decisões, né? Então, o que a gente quer aqui é que ele seja de fato representativo. Então, basicamente, como calcular o CAC? Você pega todos esses custos que você consegue atribuir diretamente à aquisição de usuário pagante e divide pelo número de usuários pagantes. E aí, justamente porque o CAC, para ser calculado, ele precisa ser modelado, as parcelas, né, os componentes que compõem, né, que vão incrementar o valor do CAC, quem define é a pessoa que está calculando. Às vezes, duas fintechs podem considerar coisas diferentes, fazerem cálculos com estruturas diferentes, as duas vão dar o nome dessa métrica de CAC, mas essa métrica não é comparável. Uma fintech tirou, por exemplo, a informação da Serasa e a outra colocou. A gente pode ter uma falsa impressão de que um CAC é maior do que o outro porque essa empresa é menos eficiente do que essa, mas na verdade o que acontece é que uma dessas empresas ela está sendo mais simplista, ela não está buscando calcular o que a gente chama de fully loaded cost, tá? Então assim, comparar CAC tem que ser feito com muito cuidado. É muito importante entender a metodologia de cálculo a fundo, no detalhe, para garantir que você está comparando duas coisas que são de fato equivalentes. E por último, para a gente fechar, a última métrica é o LTV. Assim como o CAC é uma métrica que tem vários aspectos dela que precisam ser definidos por quem está calculando, tá? Então é basicamente quanto de dinheiro um usuário deixa para você, quanto de dinheiro o usuário coloca na sua empresa pelo seu produto dentro de uma janela de tempo, tá? E aqui tem um ponto importante que aqui em geral, para você ter a mesma comparabilidade que você tem o CAC, você tem que definir a mesma janela, tá? Em geral, o que a gente busca aqui é, dependendo da indústria, você vai ter janelas de tempo diferentes, tá? Um exemplo é a indústria de cartão de crédito. A indústria de cartão de crédito tem como padrão entender que uma pessoa ela usa um cartão de crédito em média por 5 anos, tá? Então, quando se fala de LTV para um produto de cartão de crédito, é muito comum, por conta do benchmark da indústria, se usar uma janela de 5 anos. Dentro de 5 anos, quanto que o usuário gasta usando o cartão de crédito de um banco X versus quanto o usuário gasta usando o cartão de crédito de um banco Y, tá? Quando essa janela não puder ser definida através da indústria, procure pelo menos por benchmarks, né, de
empresas ou produtos que são equivalentes, ou defina um referencial baseado em características do seu produto e continue acompanhando essa métrica sempre com o mesmo referencial. Se você muda a janela de tempo, você muda o referencial, a métrica ela perde comparabilidade mesmo dentro da tua história. O vídeo do James que eu deixei lá no início como referência, ele entra bastante no detalhe de como calcular essa métrica, é um vídeo bem rico para te ajudar. E aí, só para a gente fechar, a gente falou de CAC, de LTV, e eu fiz esse comentário lá atrás. É super importante a gente entender que uma empresa que tem um produto saudável, que tem um serviço saudável, ela, dentro de uma janela de tempo que seja viável, vai conseguir ter um LTV maior do que o CAC, tá? Então, por exemplo, trouxe um exemplo aqui, né? Vamos olhar 24 meses de uma empresa ou de um produto. O usuário deixa R$240, que é basicamente o valor do LTV, e eu paguei R$60 para adquirir ele. A relação LTV-CAC aqui é de 4. 4 é uma relação, né, dependendo da sua indústria, esses benchmarks vão ser diferentes. Uma fintech de crédito, uma das fintechs que eu passei, por exemplo, se você considerar um período de 12 meses e ter um CAC na casa de uma relação entre a LTV e CAC na casa de 2 ou 3, você está com um produto de crédito muito bom, tá? De novo, olhar essa relação é super importante. Em geral, o que a gente quer é maximizar essa relação dentro do mesmo período. Quanto maior for o LTV, mantendo o mesmo CAC, mais saudável é o seu produto. E se você quiser entender se isso é saudável frente a outros produtos do mercado, é super importante também buscar benchmarks, e cada indústria, cada tipo de produto dentro da indústria vai ter um benchmark diferente. Mas essa relação aqui é uma das relações que os investidores mais usam para determinar de maneira rápida se um produto é um produto saudável, um produto que vale investir, tá? E muitas empresas, principalmente empresas que estão em estágio de maturidade inicial, não calculam nenhuma dessas métricas, muito menos olham essa relação. E é isso. Deixa esse livro aqui, é um livro muito legal, um livro muito prático, que pode ajudar bastante com questões de boas práticas, questões de vieses no dia a dia. Ele complementa bastante a aula que foi feita agora. Eu fiz um compilado de todos os links que eu fiz referência durante a aula, está aqui nesse último material. Bom, muito obrigado, espero que você tenha gostado da aula e até a próxima.